Televisão de Cabo Verde, no país e na diáspora. Seja bem-vindo à edição desta quinta-feira de Cabo Verde Magazine. O espaço na língua cabo-verdiana, no também consta então, destaque de notícia que se marca atualidade. O CID está contra o aumento de bilhete de barco e carga na viagem entre ilhas. João Santos Luís já falou hoje, mas o governo com essa medida se está tornando mais pobre. Novo avião de TSV que deve chegar na Cabo Verde no mês de julho, está bem ser batizado com o nome Morabeza, que ele foi nome que internauta escolhe numa votação que TSV coloca na net para dar nome a novo Boeing de TSV. Instituto de Aeronáutica e Indústria Turística também fica na SAL, no antigo Hotel Atlântico, na cidade de Espargos, e deve começar a trabalhar no segundo semestre de próximo ano, que é um dos assuntos que foi discutido durante a primeira reunião presencial de membros da Comissão de Acompanhamento de Instalação desse instituto na Ilha de Sal. O Hospital Regional de Sal, que tem nenhum cirurgião que vive na ilha e tem apenas um pediatra para atender toda a ilha. O Ministro de Saúde que está na Sal promete a aposta nos recursos humanos para resolver a situação. Sal também está a receber um workshop de CPLP que está junto ambientalista para discutir poluição com plástico. Exatamente, para falar também, o Governo e Cabo Verde Interilhas assina hoje a renovação de contrato de concessão, ou seja, uma adenda de contrato de concessão de serviço público de transporte marítimo Interilhas. Tanto o Ministro de Mar como o Vice-Primeiro-Ministro, que é também Ministro de Finanças, concordam que era necessário adaptar o contrato atual de conjuntura de crise, mas também alguns reajustes. As notícias sobre a atualização de preços de passagens de transporte marítimo de carga e passageiro. Para falar então uma peça que não deve hoje um pouco mais à frente, para no BIT Ilha de Santo Antão, onde que operadores econômicos estão descontentes com o aumento de preço, ou seja, novo tarifário que está em vigor a partir de hoje. As notícias sobre a atualização de preços de passagens de transporte marítimo de carga e passageiro têm continuado a dar que falar na seio de população de Santo Antão. Hoje, pela manhã, condutores mostrar revoltado com a situação. Irineu, que falar em nome de seus companheiros, dizer que foi surpreendido que o preço de passagens corre. Uma passagem antes era 5.400, automaticamente a subir para 15.200 ir e volta. Não tem aí para bem reivindicar, se a gente tomar uma decisão até amanhã cedo, não deve fazer um bloqueio na porta, não também deve comunicar autoridades, também que não pode fazer sem comunicar autoridades que uma passagem que era 5.400 ir e volta, que pode subir para 15.200. Nós é condutor, tudo gente tem, tudo traceria de trabalho, é um absurdo bem subir uma passagem de uma hora para outra, sim, dizer está bem subir, mas nós que está a esperar, se era, tanto é assim, uma passagem subir quase 200%. De acordo com o utente de transporte marítimo, se coisa continuar moda que está, quem tem de bem pagar é consumidores. Desde onde a gente tem ouvido dizer que a passagem tem de bem subir, mas nós não tínhamos hora aquele de passageiro. Aquele passageiro era 800, subir para 920. Que tem dois tipos de passageiro, que tem nacional e internacional. Mas nós, essa passagem, nós que é condutores, já não tinha dizer nós. Hoje dizem nós, não vai comprar passagem, pela manhã dizem nós que passagem que era 5.400, subir para 15.200. Não foi uma surpresa para os outros? Não foi uma surpresa. E se ele continuar assim, quem tem que pagar é o consumidor. O povo tem que pagar. Imagina uma coisa que é uma carga que antes botar um frete que botar receber, agora tem que subir também 200%. Comerciantes está a dizer também que está afetado que medida, já que, na opinião da Adão, este de bem passado pagar mais caro para transporte de seus mercadoria. Que esses tarifários, novos tarifários, não se sentia afetado também nessa área, tendo em conta que toda vez que não mandar um tambor cheio de carne para São Vicente, isso quer dizer que esse aumento de preço, que também quase triplicar, não também ser afetado, porque modo que quem antecedemos dizer, e bem, que se está a receber 1.000 escudos por um tambor, automaticamente não podem pagar 2 ou 2.000 e tal escudos. Num país desse, noto já que não dá tomar decisões assim, sem consentimento da população que está a viver seu dia a dia. Então, nós um apelo para autoridades competentes, que é para tomar posição e para tomar certas decisões respeitando o povo. E também, essa novas passagens também, que é outra área também, que também me sinto afetado, que se tivesse turista também
extraordinariamente e turista também que trazer desenvolvimento para nossa terra. E assim também não quer saber que maneira, mas temos também turista quase que bem. E não ser afetado com isso. Não saber que na pela manhã dessa quinta-feira mais de uma dezena de condutores han viajar que se escorre para São Vicente, num daqueles navios que saiu de Porto Novo para a banda de 9 horas, já que este considerar preço de passagem de corre, mas segundo nos fontes, alguns condutores tinham comprado passagem noutra agência por um preço mais acessível. Na ilha de São Vicente, também utentes de caselinhas, a opinião está dividida em relação a novos tarifários de cargas e de passageiros. Quanto é que você paga de passagem? 960 escudos. 960? Quer dizer que era 920? 960 escudos. Parece que já fica hoje. Sim, senhor. Então, portanto, ele subiu 160 escudos. Sim, senhor. Me sabia era mas comprar passagem para 960 escudos. Exato. Você sabia que aquele novo tabela de preço que entrou em vigor hoje? Pensar onde? Hoje 20. Hoje, sim, me encontrei na internet ontem, que a passagem subiu 20%. E você está normal, que tem problema, está tudo tranquilo? Bom, me dias a mim tinha viajado, me sabe dizer. Antes você está a pagar 800 escudos para bem. Estou já que ele aumentou um bocadinho, que de 800 para 900 e tal já é um bocadinho exagerado. Para a pobreza, de maneira que a coisa está muito difícil para todo mundo. A camada de nós que está também aquela coisa de pensão, ela não dá para nada. Não dá. A gente não tem nada que fazer, não é? Mas não tem aquele que não tem, aquele que não te bete levar a vida. E hoje já você sabia que você está também a pagar mais? Sabia sim. Mas você está aqui esse aumento de 160 escudos no preço de passagem nas viagens, sim, ele está tranquilo, é normal ou ele está cheio demais? É demais. Estou aqui é demais. Principalmente, as mesmo por não estou maior que depois ser turista, pagar mais do que não estou aqui não tem mesmo direito dele nacional dele estrangeiro tem mesmo direito. Na realidade, você está a pagar mais 20%, mas um turista que está a fazer este percurso está a pagar mais 80%. Se bilhete está a ficar quase à volta de 1.400 e tal escudos. Estou aqui não devia pegar isso mesmo, igual. Tem mesmos direitos. Sempre Cabo Verde tem crise de transporte de nacional, sempre. Porque a emissão de Cabo Verde desde 2000. Mas sempre existe, mas antes de 2000, que tinha. Mas nesse momento que as populações estão sofrendo demais para aquele transporte. De marítimo para ir para a praia, para a praia, passar para a ilha. E esse aumento, ele é mais pequenote na linha São Vicente-Antão, Fogo Brava, mas é mais cheio na linha, por exemplo, São Vicente-Santiago, São Nicolau-Santiago. E é diferente para nacionais, residentes a Cabo Verde e para estrangeiro. Para estrangeiro aumenta muito mais ainda. Sim, para estrangeiro, porque lá também me conta legal. Porque se aumentar para preço, é por tudo, tem que ser... Devia ser igual. Sim, pode ser igual. Que tem estrangeiro, que tem nacionalidade, que tem nada. Então, que lá também é mais uma discriminação. Então, é muito feio. E na Ilha de Maio, pessoas consideram uma medida, ou seja, aumento, atualização de taxa de tarifa de transporte marítimo, nesse momento é inoportuno e se ainda a partir de agora, a situação de vida se torna ainda mais complicada. Se antes um bilhete de passagem Maio-Praia era 1.200 e tal escudos, a partir de agora é 1.500. E essa quinta-feira, nossa reportagem sai na rua para ouvir a opinião de pessoas sobre esse novo plano tarifário de transportes marítimos interilhas. E opiniões é igual. A mim acho que a situação é bastante grave para nós. O problema é que não tem enfrentado a nível de transporte marítimo. O normal seria baixar preço e não subir preço para nós. Com tudo aquele cancelamento, com tudo aquele atraso e transtorno que terá a nível social, a nível cultural e sobretudo a nível econômico para a ilha Mora Maio, coisa que momento é oportuno esse aumento que teve ali. Me acho que é uma coisa exagerada, é mal para nós e condições de país que te permite para aquele. Na situação que alguém se gosta, que terá, sube só bilhete de passagem, produtos e vencimento que te sube, que te
Assim que terá. E tem que melhorar as condições de viagem também. De transporte marítimo, assim que tem melhor condições para transporte marítimo. E por acabei praia. Vamos 1.500, falar de subir mais porcentagem para estrangeiro. Agora, negócio então mais e para ver um avião. Então, vamos dizer que ele começa a pagar passagem de quase 2 passagens até ficar. Para pagar no avião e deve mais faz no avião então. Eu fico ali um mês. E eu quero para papai. Para manter. Eu aqui vende para pagar passagem para papai, me sinto bem de para pagar passagem. Trabalho gasto nele, trabalho que tenho. Agora, eu fica. Eu fico parado. Esse novo plano tarifário de ser aplicado também na transportes de mercadorias. Operadores econômicos de maio já bate a visa, mas seguramente também tem aumento de preço de produtos. É mais complicado, porque antes ia ser caro, imagina agora fica muito mais caro. E para nós, produtos aumentam toda semana, fica complicado para nós e para o consumidor também. E isso prevê aumento de preço de produtos? Claro, tem que ser. Tem que ser. Para morrer a coisa está aumentando, tem que aumentar também. Para nunca poder vender, para nunca ganhar nada. Sim, tem que ser assim. Fica mais caro, nunca tanto. Nós queremos ser eficiente. Para ser eficiente e para se ter sempre. Porque às vezes, ao que faz o investimento na praia, para ter 1 semana, 2 semanas, para ver um está perto, porque boca para mercadoria para vender. Se não, porque não compra mercadoria para ficar lá. Com o aumento de transporte de mercadoria para mais, há possibilidades de aumento de produtos ali? Lógico, tem que ser, porque quem está paga é o consumidor. A hora que a mercadoria sube, automaticamente tem que subir. E poder de compra que está. Então, o negócio está baixo porque pessoas que têm meios que têm trabalho. Uma ilha já altamente empobrecido, cada vez que vira mais caro, sobretudo devido ao aumento de preço de produtos primários, gostaria também de ter um aumento deliberado de parte do governo junto com uma empresa particular, uma empresa privada. Portanto, cidadão de Maio, cidadão de Cabo Verde passa a ter acesso a produto mais caro automaticamente. Novo plano tarifário de transportes marítimos interilhas entra em vigor a partir desta quinta-feira e entrevistados na Ilha de Maio é de opinião de que essa medida é oportuno e está certo de que também encarecer ainda mais o custo de vida de pessoas. Daqui a pouco também uma então reação do governo sobre essa nova necessidade de aumento de esse novo tarifário. Mas gosto para no flama, o governo e Cabo Verde e Interilhas assina hoje uma adenda ou que dá outros argumentos esse contrato de concessão de serviço público de transporte marítimo Interilhas. Tanto o ministro de Mar, Abrão Vicente, como o ministro de Finanças, que também é vice-primeiro-ministro, concordam era necessário adaptar a esse contrato atual conjuntura de crise, mas também está garante mais regularidade e segurança na transportes marítimas interilhas. 3 anos e 8 meses depois da assinatura do primeiro contrato de concessão de serviço público de transporte marítimo interilhas na Cabo Verde e depois de algum tempo de negociação, o governo e a empresa Cabo Verde Interilhas assinam hoje de cedo na praia um aditamento de contrato de qual há alguma situação que foi registrado durante esse tempo. As negociações que hoje terminam conduzem a um contrato com, primeiro, o modelo operacional com rotas fixas e horários pré-definidos, criando estabilidade, previsibilidade e confiança no mercado. B. Um modelo financeiro com montante de indemnização fixo, inferior aos anos anteriores e com a possibilidade de ser reduzida à medida da retoma da economia. E, por último, criamos um consenso de que, paralelamente, é assumido um compromisso de renovação da frota nacional, com a aquisição de novos barcos, que vão conduzir uma revista aos pressupostos da concessão, com forte impacto no reforço do serviço público de transporte marítimo e na redução da respectiva subvenção pública. O contrato prevê linhas e frequências mínimas previamente fixadas para que haja previsibilidade para o Estado, para a concessionária, mas particularmente para os nossos clientes, para os nossos concidadãos, para as nossas empresas e para aqueles que procuram Cabo Verde para investir. Cabo Verde precisa unificar o mercado nacional.
Cabo Verde precisa promover a coesão territorial. Cabo Verde tem de garantir a redução das assimetrias regionais e nós temos de promover a plena integração de Cabo Verde na economia mundial. Cabo Verde só pode desenvolver se a ligação entre ilhas for bem planeado. Por isso, o governo também investe forte nesse setor, inclusive com a compra de 4 barcos, que também apoia o serviço de empresa para ajudar nessa missão de Liga Arquipélago. Nós decidimos, por uma questão de soberania, ter barcos da propriedade do Estado de Cabo Verde. Isso significa que temos a garantia que não faltará meios técnicos, o barco é um meio técnico. Estamos a fazer algo que nunca foi feito em Cabo Verde, como disse o meu colega, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que é colocar à disposição dos cabo-verdianos meios próprios do Estado de Cabo Verde. Agora, nós não operamos nos transportes marítimos, terá que ser um operador com experiência, com expertise e com capacidade de colocar esses barcos em funcionamento. Portanto, a ideia de compra dos barcos parte do pressuposto da compreensão de que Cabo Verde não pode estar dependente de meios outros que não os próprios, ou seja, por uma questão de soberania, nós queremos colocar à disposição do serviço de transporte público meios técnicos que sejam da propriedade do Estado. E para reforçar o investimento no setor marítimo, o Ministro de Finanças afirma que o governo tem garantido um financiamento do Banco Mundial de mais de 15 milhões de dólares. Nós temos o compromisso do nosso parceiro financeiro, o Banco Mundial, em aportar até 15 milhões de euros de ajuda orçamental direta para o Governo, através do Ministério do Mar, o Ministro do Mar e o Ministério das Finanças, Ministro das Finanças, possamos garantir um nível de serviço de qualidade ao nível dos transportes marítimos em Cabo Verde, enquanto serviço público universal para todas as ilhas de Cabo Verde, com previsibilidade, com regularidade, com eficiência e com sustentabilidade. Mas como nem tudo linha é rentável, como por exemplo Brava e Maio, que tem pouco alguém e que por isso mesmo pode que justifica fazer um monte de viagem para lá, o governo está subsidia a empresa Cabo Verde Interilhas com um montante anual de mais de 6,6 milhões de euros por ano. O ministro Bruno Vicente afirma que o montante ali é mais pouco que aquele que o Estado está gasta nos últimos anos. Mas mais importante que isso é garantir que toda a ilha tem ligação regular. Como sabem, o navio Criolla já foi certificado, vai entrar em funcionamento. Dona Tututa está operacional, está neste momento ao contrário dos ruídos que se tentou criar como antecâmara para esta assinatura, está operacional. O navio Chiquinho faz as suas operações regularmente. Portanto, temos aqui que perceber que o mercado tem vários fatores e vários players e é importante que nós demos nesse início da adenda um voto de confiança também à empresa para que percebamos nas próximas semanas o nível de operações, o cumprimento das linhas e fazermos os ajustes. A indemnização compensatória anterior era inferior a 400 mil contos no primeiro contrato e neste momento nós subimos a indemnização compensatória aos níveis daquilo que o estudo de viabilidade do Serviço de Transportes Marítimos indicavam, que mais ou menos é esse valor a nível nacional. Mas como eu disse, os primeiros meses, os primeiros anos da operação demonstraram que o mercado tem a potencialidade de crescer. O presidente de Cabo Verde Interilhas, Jorge Maurício, fica satisfeito com o contrato que assina hoje e afirma, apesar de tudo críticas que está fazendo, mas Cabo Verde Interilhas foi a única empresa de transporte que funciona direito durante a pandemia. E números de viagens, pessoas e cargas que as transporta, está prova, mas cumpre seu objetivo. Naturalmente estamos satisfeitos porque chegamos a um entendimento que é bom para Cabo Verde, acima de tudo. Nós estamos cá com um compromisso muito firme com os cabo-verdianos de garantir um serviço cada vez melhor. Nós temos de reparar uma coisa, a Cabo Verde Interilhas, desde que começou a operar, nunca parou. Foi o único meio de transporte durante a pandemia. Ao contrário, às vezes, do barulho que se faz, quando há sempre um caso pontual, não tem sido feita uma avaliação global. Da nossa avaliação e dos estudos que nós fizemos, por exemplo, no ano passado, mais de 80% da população cabo-verdiana mostrou-se satisfeita com a existência e o serviço da Cabo Verde Interilhas. Na verdade, nós fazemos mais de 4.000 viagens por ano. Isto é significativo. Portanto, os navios saem de alguma ilha para outra. Nós já transportamos mais de 1.700.000 passageiros. Nós já transportamos mais de 700.000 toneladas
de mercadorias. Ou seja, efetivamente, há uma capacidade instalada para uma oferta também regular em Cabo Verde. Nós estamos a sair de uma pandemia onde os recursos também desapareceram. O único problema que nós tivemos que conviver é a falta de dinheiro. Isto tem que ser dito de forma muito clara. Nós temos, de facto, a responsabilidade de garantir o serviço para todas as ilhas. E ninguém ficou de fora até hoje. Nós, com 3 navios, de forma muito otimizada, conseguimos vender o mesmo nível de serviço com 5 navios. Ou seja, às vezes não é ter mais meios, é ter os meios adequados com um sistema logístico e operacional bem montado. E também na Fogo, voltando à atualização de tarifa de carga e passageiros para andar na barco, na Fogo, operadores econômicos também mostram seu descontentamento com esse novo tarifário que entra hoje em vigor. Irregularidade na ligação marítima entre Santiago, Fogo e Brava e vice-versa tem estado a levantar polêmica nos últimos tempos. E na Fogo, reclamação é frequente e essa traz sossego para que as gentes que estão operando na ramo de comércio. Entrada em vigor hoje de novo preço na ligação marítima interilhas agrava ainda mais a situação que caera de que as mijou. Proprietários de veículos que transportam mercadorias de e para a Ilha de Fogo pegaram de surpresa com o aumento de tarifário de transporte e deixaram bastante descontente. Por exemplo, não tem eles nenhuma lista de tudo que é empresário novo que eles mandam, que é para o bem começar a seguir ordens desde hoje. A negócio ainda paga dobro, aliás, mais de dobro daquele valor que não. Antes ainda pagava para a minha viatura, que é um IASI, ainda pagava 26.844 escuro, pela Baba Praia com carga, pela Tona Regressa, normalmente o ninguém paga 67.236 escuros. Hoje ninguém compra passagem. Ninguém compra passagem. Me praticamente, normalmente também adquire passagem durante o mês inteiro. Bem ali para mim não compra até final do mês. Aliás, até final do mês para continuar a comprar e depois sigue a comprar no mês de maio. Então, não chega ali, ninguém tem bem dinheiro para mim, já estou sabendo que também tem rendimento futuramente igual. Naquela viatura que está paga, que é 26.844. Já agora, também pagar 54 e tal, já é demais. Minta transporta, minta compra também está 20. No caso, se compra um saco de batata, para mandar praia, para ganhar uns 50 escuros. Canto que pode bem pagar gosto, ou para poder cobrar um rabidante, minha colega ele. O 1.000 escuro para frete de um saco de 50 quilos é demais. Isso é preço subir para caro e caro também bem subir no nosso produto também que por manda, por exemplo, saco está pagado para 300 escuro, você também fica mais ou menos 1.000 e tal escuro. Então que ela é que está compensando para mandar aquela carga naquele preço, ninguém naquele preço que está mandando por paga para vender na praia que está tomando, por isso também no momento do castamento. Quem que é de direito, ser ministro ou de quem que é de barco, e tu te pergunta qual é que é a solução, se aquele que é a nossa solução está. Quem que é de direito pode, que solução é aquele? Onde que se pode vai? Se por bem fica furta, ou por bem fica bem de droga, é que você quer escrever. Mas que pode estar legal na terra, que cresta, que cresta. Mas que ele ultrapassa, que ele vai longe demais, que ele vai longe. Que ele nunca tem como, e pronto, e fazer as 2 viagens que tem dentro ali, não sinta, pronto, nunca tem que fazer mais. É o que você quiser que está fazendo. Para operadores econômicos de ilha e as irregularidades de transporte juntado com esse aumento de preço, é clientes que também pagam para mais e obrigado a vender esses produtos mais caros. Com esse barco, dificuldade que está, do que se sentir capaz de responder ao mercado, que pior agora com essa subida de preço que torna a aumentar. Portanto, isto está a trazer de maneira que o povo está passando a sofrer cada vez mais. Imagina, assim, nesse momento, um quilo de perna está 300 escuros, mas com subida, este vai para 500 ou 400 e tal. Onde trabalho, onde alguém está a sair com dinheiro para pagar as despesas? É que tem. Para tomar iniciativa sobre que os preços
atual que subiu dobros de preço, tanto como de carro e tanto como alguns constrangimentos de viaturas. Então, no entretanto, de aquele preço que subiu ali e o consumidor final que pode suportar. Perante a situação, proprietários de veículos e operadores econômicos têm exigir medidas urgentes para quem é de direito, caso contrário, as que têm como manter seus negócios de pé. E o governo já justifica a atualização desse tarifário de transporte marítimo de passageiros e carga entre ilhas com questão de justiça econômica e também necessidade de garantir sustentabilidade do setor. Questionado também sobre a possibilidade de fazer um aumento salarial para bem repor o poder de compra, Olavo Correia afirma nesse momento de crise é que é possível. Quando o Estado de Cabo Verde pede ajuda internacional, financiamento de concessionários donativos, o que é que está a fazer? Está a pedir àqueles que têm rendimentos mais altos fora de Cabo Verde para ajudar Cabo Verde. E nós aqui em Cabo Verde temos de dar o exemplo. Quem tem rendimentos mais altos tem de contribuir para que o Cabo Verde possa sair desta crise como um Estado estável, com um quadro macrofiscal previsível e confiável, para poder garantir empregos e rendimentos. É isso que nós estamos a fazer e vamos continuar a fazer. E todas as medidas que forem necessárias serem tomadas neste quadro, o Governo vai tomá-las. Temos uma equipa que está a acompanhar isso todos os dias e vamos, claro, acompanhar o impacto desse aumento no rendimento das famílias menos possidentes, e as medidas que forem necessárias serem tomadas no outro quadro, não no quadro da operação em si, serão tomadas. E estamos atentos, o Sr. Ministro está atento, eu estou atento também com a Ministra das Finanças e todo o Governo está atento para, em função das implicações concretas, não é? Num outro plano, podemos tomar medidas que vierem se mostrar necessárias para a serem tomadas e nós não podemos deixar de as tomar, porque hoje em dia ninguém tem as certezas todas, o mundo está imprevisível, o cenário está incerto e nós temos que estar todos os dias a ver para as consequências e procurar tomar as melhores decisões e estamos atentos em relação a isso e nós estamos atentos então, também em relação ao aumento dos preços no rendimento disponível das famílias e em função da avaliação que viemos a fazer e que estamos a fazer, o Governo está disponível para tomar medidas adicionais, mas fora daquilo que é a operação, que tem de ser uma operação sustentável, com base em critérios e parâmetros que foram bem definidos e que já foram publicados e divulgados para toda a nação cabo-verdiana. Governo, através de vice-primeiro-ministro e ministro de Finanças, em relação ao novo tarifário que entra em vigor, Sima Olavo Correia Flá, era necessário para o de 10 de 2006 que alguns de que essa tarifa estava congelado. E aquele jovem que agride Sitiu, a facada na zona de São Martinho, que cabe para Mori, noticiado que no noticiário ali no espaço Cabo Verde Magazine, foi detido e aplicado como medida de coação, prisão preventiva para o Tribunal de Comarca de Praia. Tribunal de Praia decreta prisão preventiva para aquele rapaz de 21 anos que é acusado de matar Sitiu a facada na São Martinho Grande. Informação foi divulgada para a Polícia Nacional, que informa que o rapaz foi detido para a Direção Central de Investigação Criminal através de Divisão de Investigação Criminal na terça-feira. De relembra-me, Macho estava foragido depois de ter agredido Dai, seu próprio tio, a facada na sequência de uma discussão na noite de domingo passado. Mas ele apresenta na esquadra de polícia de Charles Santo Antônio e feito articulação com o Ministério Público é se proceder a essa detenção fora de flagrante delito mediante um mandato de efeito. Segundo informações, Dai, de 41 anos, que foi agredido para Macho, foi levado para o Hospital Universitário Agostinho Neto, ainda com vida, mas ele que resiste à facada. De Praia para Santo Antão, onde a Associação de Municípios de Santo Antão promove esta quinta-feira na zona de Água das Caldeiras, um encontro entre agentes e proteção civil de ilha para promover possíveis intervenções em caso de incêndios florestais, com também inventário a meios disponível na Ilha das Montanhas. Um grupo de agentes de proteção civil de Ilha de Santo Antão esteve reunido esta quinta-feira na Planalto Leste para discutir questões ligadas a incêndio florestal. O encontro foi organizado pela Associação de Municípios de Santo Antão com o objetivo de, entre outros pontos, inventariar meios disponíveis na cada município no caso de ter algum incêndio. Moda Dezenos, diretor do Gabinete Técnico Intermunicipal, Francisco Dias. A zona Planalto Leste é uma zona de confluência da Ilha de Santo Antão, uma zona que todos os três municípios têm encontrar, e aí tem a floresta do Planalto Leste. E essa reunião é nesse sentido, nós reunimos toda a gente de proteção civil para nós fazer uma programação
daquilo que pode ser uma intervenção na caso de incêndios florestais, mas também para fazer uma inventariação dos meios operacionais que tem em cada município e em toda a ilha, em caso tiver um incêndio florestais, para nós estar devidamente organizado no sentido do primeiro combate, da primeira ação que nós temos que fazer no caso de incêndios florestais. No último incêndio que aconteceu naquela floresta, na 2018, tive um grande apoio da comunidade de Planalto Leste. Por isso, segundo Francisco Dias, a ideia é intensificar a sensibilização junto a residentes como forma de prevenção. Dia 21 de março, na comemoração do Dia Internacional da Floresta, nós fizemos uma primeira ação, mas nós fizemos junto às escolas e alunos das escolas do Planalto Leste, no sentido de começar a mobilizar as comunidades a partir da escola. A partir dos alunos é que tomar formação ali durante um dia na própria floresta, visitar parte da floresta, mostrar a escola a necessidade de não manter-se floresta bastante ativa e sustentável. Também, agora, a ação história de uma comunidade, junto aos bombeiros já começaram também ações uma comunidade, sensibilizar, porque no último incêndio não tive mais de 200 e tal pessoas dessa comunidade envolvidas no combate ao incêndio. E a preocupação que saí também desse encontro é não continuar a mobilizar, porque esta é uma colaboração extraordinária no combate. Isto continua a ter, e comunidade mobilizada, comunidade preparada, é também uma forma de não precaver incêndios dentro da floresta. Os mestres estão mobilizados, sensibilizar os outros, mas em caso de incêndio, este estado mobilizado ajuda-nos no combate também. Em relação a que espalha que está ficar espalhado nessa floresta, Francisco Dias diz que foi falado da necessidade de ter uma limpeza e manutenção permanente dessa floresta, que lá é um combustível perigoso, principalmente nesse tempo quente e seco. Outro aspecto que foi levantado é a necessidade também de não fazer um trabalho de manutenção e de limpeza permanente das florestas, porque é um combustível perigoso. E nesse período de muita seca e de temperaturas elevadas, ele é um combustível propício para dar combate a incêndio, para originar fogos florestais. Então, é a preocupação. Já em 2020, não tinha uma conferência internacional bem realizada, Covid-19. Então, a ideia é estar junto ao Ministério da Agricultura, junto a outras entidades, a identificar as zonas de risco dentro do Planalto Leste, dentro da floresta, e georreferenciar as zonas de risco de maneira que nós podemos estar permanentemente a monitorizar possíveis incêndios e possíveis danos que podem acontecer nas florestas. Mas a preocupação também é bastante maior sobre a questão da manutenção e gestão das florestas de uma forma geral, mas também da floresta do Planalto Leste. Desse encontro sai a seguinte recomendação. No espaço de uma semana, não ter um inventário de todo o equipamento do Planalto Leste e também a necessidade de uma formação que deve ser dada ali na Planalto Leste, uma formação no contexto da floresta, onde é que nós tentamos também aplicar alguns conhecimentos sobre o combate a incêndio e também nós temos fazer aplicação extrair de algum material que foi adquirido que é para entregar às corporações de bombeiros da ilha para efeito de incêndios florestais, que é materiais sapadores. Diretor do Gabinete Técnico Intermunicipal de Sintonton explica ainda que cada município também fez agora seu plano de contingência de incêndios florestais, que é para poder, mais breve possível, atualizar o plano de contingência a nível da ilha. E Cadastro Social Único é mais um instrumento de desenvolvimento de política social na Cabo Verde e o objetivo é ajudar a combater a pobreza extrema, ou seja, acaba com a pobreza extrema, reduz a pobreza absoluta nos próximos 5 anos. Cadastro Social Único tem como grande objetivo terminar com a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta nos próximos 5 anos. Hoje, Cadastro Social Único já atinge 75% de população e, de acordo com dados de pobreza na 2015, é cerca de 81.308 famílias registradas no grupo de cadastro. Graças ao empenho e dedicação da Comissão da Coordenação Nacional do Cadastro e da sua equipa, dos coordenadores locais do cadastro, o Cadastro Social Único hoje já abrange 75% da nossa população e, quando comparado os dados estimativos da pobreza de 2015, estima-se que toda a população pobre já esteja registrada. Portanto, são cerca de 81
308 famílias devidamente registadas e focalizadas nos grupos 1, 2, 3 e 4. Pois vós estáis de parabéns pelo trabalho desenvolvido. Cadastro social te permite assegurar uma vida digna e te garante acesso a serviços sociais de base para as famílias mais vulneráveis. Fernando Elísio Freire, ministro de Estado de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, te flama cadastro bem para fica e para aqueles que realmente têm direito, junto com parceiros que têm sido grande valia para o governo. Nós tomamos e temos estado a tomar medidas com o objetivo claro de combater as desigualdades de oportunidades e a pobreza, e ainda permitir o aumento do rendimento para os mais vulneráveis, garantindo a essas famílias o acesso a serviços sociais de base, como a saúde, a educação, os cuidados, a eletricidade, a água, a habitação. O Cadastro Social Único e a sua implementação é que conseguiu focalizar, encontrar, ver onde estão estas pessoas e garantir a integração e a transversalidade das medidas e impedir a duplicação das ações entre as câmaras, o governo e as ONGs. Pois, como sabeis, por vezes, quem mais grita é que tem mais acesso. E o cadastro veio apenas dizer isso só. Quem é que efetivamente tem direito? Por isso devemos proteger o Cadastro Social Único. Fernando Elísio Freire está falando que o governo tem seus programas para ser realizado, mas está falando mesmo que descentraliza de forma que o cadastro alarga cada vez mais. E nesses 5 anos cumpriu a sua finalidade, que é garantir maior transparência e justiça social na gestão e atribuição dos benefícios sociais, mas também uma maior utilização pelos serviços públicos. E neste momento, vários programas têm utilizado o cadastro, como, por exemplo, o Rendimento Social de Inclusão, o Programa de Emergência para a Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola, a Tarifa Social de Eletricidade, Energia e Consumo Digno, Programa de Realojamento, Habitação Social para a Boa Vista e Ilha do Sal e agora o PNRH na cidade da Praia, bolsas pré-escolares, isenção da taxa moderadora de saúde. São vários programas de facto, mas falta-nos chegar a todos os programas. Ministro de Estado de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social crê que câmaras municipais continuam a apoiar o cadastro para ter um papel extremamente importante para a realização de cadastro, tendo em conta que se está mais perto de comunidades. As câmaras são parceiros importantíssimos do Cadastro Social Único. Ela não pode servir, as câmaras, aliás, têm que continuar a apoiar o cadastro, a apoiar a sua consolidação, porque são as câmaras que estão mais próximos da população, estão nos bairros e conhecem cada metro do seu município. E é por isso que, em parceria com os municípios, nós estamos a consolidar o Cadastro Social Único como um instrumento de registro, classificação da situação socioeconómica dos indivíduos e dos agregados familiares e, com isso, possibilitar a identificação de potenciais novos beneficiários e ter programas de monitorização e ver que, de facto, as políticas sociais estão a ter sucesso. Consolidação de cadastro social único na gestão de medidas de proteção social é lema de workshop nacional de cadastro social único realizado hoje de manhã para o Ministro de Estado de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Fernando Elísio Freire está falando a missão é tornar cadastro social único como um instrumento de serviço consolidado de apoio à gestão de proteção social, mas ele reconhece que ainda tem alguns desafios para ser alcançados. E a alteração do Estatuto de ICA é uma das medidas de governo para a prevenção de crimes e abuso e proteção
de Crianças defende hoje a Ministra de Justiça, Joana Rosa, na abertura de seminário de preparação e relatório inicial de Carta Africana de Direitos e Bem-Estar de Criança Africana. O Comitê Ministerial responsável pela preparação do relatório inicial de Carta Africana de Direitos Humanos e Bem-Estar de Criança Africana reúne na presença do Comitê de Peritos de União Africana Cabo Verde e ratifica a Carta Regional de 1993. Temos compromissos assumidos ao nível da adesão do país a várias convenções internacionais em matéria de direitos humanos e, neste caso em específico, direitos da criança, e nós temos estado a trabalhar pondo a funcionar o Comitê Interministerial, chamando a atenção aos vários departamentos governamentais, associações públicas e privadas, também como as ONGs, sociedade civil, da necessidade que o país tem de trabalhar um plano de ação para que esse plano possa refletir aquilo que é a decisão do país em relação ao cumprimento dos compromissos internacionais em matéria de apresentação dos relatórios. Haver, portanto, um cronograma de execução. E nós estamos a trabalhar também, a própria Comissão Nacional de Direitos Humanos está a supervisionar, a monitorar a Comissão Interministerial no sentido do cumprimento do cronograma e de fazermos também, construirmos uma imagem diferente junto à União Africana. A alteração do Estatuto de ICA é uma das medidas de governo para a prevenção de crimes e abusos e proteger crianças, de acordo com o Ministro de Justiça. O ICA tem feito um bom trabalho, é necessário reforçar o ICA, a alteração dos seus estatutos, a configuração de uma nova filosofia do ICA, é preciso envolver as ONGs para que possam tomar conta, por exemplo, de atividades que hoje o ICA tem, que o ICA poderá dedicar-se enquanto entidade governamental na execução de medidas de política, no monitoramento, chamando também a atenção da participação necessária da sociedade civil, das ONGs. Wilson Adão Almeida, representante do Comitê de Peritos de União Africana, declara satisfeito por Cabo Verde está pronto para honrar esse compromisso. Nós estamos a trabalhar um cronograma, brevemente estaremos a partilhar o cronograma, até porque nós já assumimos perante a União Africana e também porque, tem que fazer referência, o país vai apresentar a sua candidatura ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas e nós temos, as eleições vão ser em outubro de 2024, portanto o país já assumiu o compromisso de candidatar-se, temos que abrir várias frentes de um plano de advocacy ao nível mundial, já o fizemos ao nível da União Europeia, vamos brevemente a uma missão ao nível da África, fazer também o plano de advocacy, mostrar os ganhos do país, os ensinamentos e a partilha que o país poderá fazer, que está em condições de fazer, principalmente na nossa costa africana, das boas práticas que temos no país, da forma como as nossas instituições funcionam. Missão de Advocacia de União Africana visita o organismo responsável para a proteção de crianças na Cabo Verde. Igual esse momento de não sair para um breve intervalo, não regressa dentro do momento com mais notícia que não tem no alinhamento desse espaço informativo na língua cabo-verdiana. Já não está de volta na segunda parte de Cabo Verde Magazine. Começa ali na capital do país, onde que instalações, edifício de antigo cinema de praia, pode ser um centro de rentabilidade econômica para a capital do país, como áreas de residência e espaço econômico. Anúncio foi feito para o vereador de Cultura da Câmara Municipal de Praia. Lembra que está no momento de instalação de cinema de praia, aquele edifício está degradado e com certo estado de abandono. E sendo certo que é uma matéria que não também hoje dentro de seguir, gosto também de localidade de São Domingos, que está nesse momento em voga, que é Rebondical, isso fruto de uma música de momento. Se você é cabo-verdiano, você está na Cabo Verde ou nas redes sociais, certeza de ouvir as músicas que você toca. Rebondical é o primeiro single de grande sucesso de Lady Indira, que mistura cuchibô com traços tradicional e tapapiano de dia a dia da zona de São Domingos. Com terra bufa-bufa, aquele panhago tradicional de que a zona que ainda tem rede de água. Uma realidade que para os artistas ajuda a divulgar as músicas.
Obviamente que a realidade que põe naquela música lá, que tipo sim, que é uma coisa, é facto, é aquela vivência, aquela simplicidade de aquele que me vive, aquele que é que está naquele vídeo lá, aquele que esse conjunto de cenas, que as amizades verdadeiras, que essa história mesmo de infância que fica te identifica com pessoas, a mim acredita também que é lá. Que essa figura Sa, Lê, Li e Ana, que desperta a curiosidade de seu fã, Lady Tafra, mas seus amigos de infância. Aquela música ali acontece através de lembrança de aqueles momentos, para mostrar que os meninos que estão na música, que os personagem mesmo, que esse nome é meninos de minha infância. Só que Saco, Lê, Culi, indira que me su ele que é Ana. Ana é boa, famosa Ana. Ana Isa, que as outras que teve oportunidade de estar hoje. A inspiração é bem de que as meninas, de que as vivências, que depois tipo, se aquela correria de vida, depois não vem criar que alguém fica nesse lugar, nunca tem aquela oportunidade no contra. Foi uma coisa que não teve aquela oportunidade para nós reunir no estudo, para não lembrar que esse tempo que acaba conseguir, graças a Deus. Para a autora dessa música, o principal objetivo, que era transmitir alegria, foi atingido. Aquela que a pessoa está recebe propriamente, aquela que a intenção que tinha, mas só que supera aquela expectativa. Assim. É alegria, aquela alegria mesmo, que a simplicidade que as pessoas, que ele para mostrar, mas no mundo nós é canara, você entende? Nesse tempo que nós está vivendo de tchau e catástrofe, que esse tempo de tchau coisas tristes, para sempre para o jogo aquela alegria, sempre põe na balança, uma alegria sempre está pesa mais que aquela. E essa composição animada já desperta o interesse de gente para conhecer Rubondical, um de que as grandes maravilhas de Santiago. Então, no caso, conhecer um pouco a história da single Rubondical na voz de ser autora Lenira. E gosto de voltar então à notícia que não falava anteriormente, mas o estado de cinema de praia que está degradado, então esse cinema, esse espaço pode bem ser transformado num centro de rentabilidade econômica para a capital do país, como áreas residenciais, espaço para comércio. Anúncio, se não falar, foi feito para o vereador de cultura da Câmara Municipal de Praia. E, nesse momento, se não falar também, cinema de praia ou que as instalações do antigo cinema de praia estão num estado de degradação e algum abandono. A partir de anos 50 do século passado, que cinema de praia, que fica localizado no centro histórico de Plató, era uma alternativa de lazer para pessoas de quase toda idade. Hoje, esse espaço está praticamente sem nenhuma utilidade e está no estado de degradação acentuado. A Câmara Municipal de Praia já tem um projeto para a requalificação desse espaço, mas ainda é uma proposta que precisa de parceiros e financiamento para poder sair de papel. Cinema de praia, cima nós tudo não pode hoje. Atualmente, cima está ali que está cumpre função que devia ter, né? Nesse sentido ali, nós é consciente, mas é necessário introduzir profundo remodelação e requalificação. No toja próprio, não teve que mexer alguma coisa naquela parte de fora de varandas, para onde estava a correr o risco de não arma. E mas em termos também de tubulação, de água, esgoto, de instalações sanitárias, e tem muita coisa que me como. A ideia da Câmara Municipal de Praia é de litir final de ano, transforma o cinema de praia num centro de rentabilidade econômica para a cidade. Além de ter salas de cinema, tem espaço para comércio e para exposição de produtos artesanais. Não pode ter um cinema e um hotel cinema, mas aquela pretensão de grupo está na Trópico. Não pode ter um cinema que tem valência de shopping, um cinema também que lá também tem um centro multiuso, um centro multicultural, né? É aquela que é valências que nós não se está procura, mas não está escrita, mas e de final de ano, mas não tem uma decisão. Projeto para a qualificação de cinema de praia está orçado na 36 mil conto, valor que pode ser custeado para a própria Câmara Municipal ou através de parceria público-privado. Aquele valor que anuncia ali,
é a Câmara que tem que custar. Mas é um valor um bocado elevado e exige grande mobilização financeira, né? É por isso que também ainda nunca começou, mas a ideia é se não tem aquele outro projeto, aquela outra proposta na mesa, né? Se aquele outro projeto e proposta que avança, não começava com aquele de Câmara ali. A autarquia praiense reconhece o centro cultural ali na praia que precisa de intervenção urgente para modo alto nível de degradação. Cima Casa de Padja e Arena de Parque 5 de Julho.